Oi, meus amores! Agora, continuando aí as nossas atividades, nós vamos estudar ciências, ok? E as nossas leituras e atividades que nós vamos fazer hoje na aula de ciência vão ser das páginas 24, anota aí, 25, vamos pular aqui, ó, para 28, 29, 30 e 31. São somente essas aqui, ok? Bom, e vocês vão ver que os nossos conteúdos e os exercícios que nós vamos fazer são referentes também às páginas 22 e 23, onde nós estudamos um pouquinho aí sobre cadeias alimentares. Falamos aí dos chamados seres produtores, consumidores, lembra disso? Falamos aí dos seres decompositores, seres carnívoros, herbívoros, onívoros, lembra disso? Então, é bom dar uma lida também na página 22 e 23. Quem precisar do vídeo de explicação, pode me pedir que eu mando aí também de novo, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, dando continuidade sobre fluxo de energia e ciclo da matéria, tá? Você já ouviu falar na palavra energia? Claro, né? Nós, seres humanos, todos os seres vivos, precisamos de energia. Para quê? Para sobreviver. Você concorda? Pois bem, você já ouviu falar em matéria? Nós também precisamos aí de matéria. Para quê? Para sobreviver. Porque matéria é a mesma coisa que nutrientes. Quando o assunto é cadeia alimentar, matéria é a mesma coisa que nutrientes. E aonde a gente encontra energia e nutrientes para sobreviver? Aonde? A gente encontra nos alimentos. Muito bem. A gente encontra energia e nutrientes nos alimentos que a gente come. Não é verdade? E aí, meu querido e amado aluno e alunas aí, preste bem atenção. Lembra dos chamados seres produtores? As plantas? Elas produzem o próprio alimento. Lembra que nós vimos isso na última aula de ciências? Lembra que eu falei que as plantas não saem por aí caçando animais, outros seres para se alimentar? Falei isso com vocês. Então, nós descobrimos que elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, que eu vou explicar para vocês nas aulas seguintes. Mas é muito importante a gente entender um detalhe. Se as plantas não alimentam de outros animais, de outros seres, aonde elas encontram energia? Aonde elas encontram os nutrientes? Você já parou para pensar sobre isso? Se você precisar de energia, se você precisar de nutriente, você vai recorrer às frutas, aos legumes, às carnes, é ou não é? E as plantas? Aonde elas tiram a energia e os nutrientes para sobreviver? Pois bem, meus amores, as plantas tiram a energia do sol. O sol é o principal responsável em dar energia para as plantas. Sabe por quê? Porque no processo, na hora que a planta vai ter lá o seu alimento, vai produzir o seu próprio alimento, ela precisa da energia que o sol fornece para ela. Engraçado isso, não é? Não é legal? Nós, se precisarmos, como eu disse, de energia e nutrientes, nós vamos
recorrer aos alimentos aí que existem. Agora as plantas não. As plantas precisam do sol. O sol é o principal fluxo de energia que tem. Ele é muito importante. E aí, você entende também, pensando nessas coisas aí, que as plantas são muito importantes. É ou não é? Sabe por que elas são muito importantes? Porque elas servem de alimentos para muitos animais. É ou não é verdade? E até para nós. Quando eu estou falando de planta, envolve tudo. O que nós alimentamos aí? Os vegetais, né? Os grãos. É tudo planta. Foi tudo plantado, tudo vem da terra. E também as plantas, elas são alimentos de vários animais. É ou não é verdade? Elas são muito importantes. Nas cadeias alimentares, as plantas são muito importantes, porque elas são os únicos seres aí que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Pensando nisso tudo aí, vamos ler comigo? Olha lá, em uma cadeia alimentar, quando um ser vivo se alimenta do outro, ocorre uma transferência de energia e matéria. Realmente, pensa num animal, por exemplo, num boi, que foi lá e alimentou do capim. O que aconteceu ali? O capim transferiu a energia e transferiu os nutrientes, a matéria dele, que ele tinha, para o boi. É ou não é? Essa energia, por exemplo, que foi transferido, vai ajudar no funcionamento do corpo do boi. Essa matéria que foi transferida, esses nutrientes, vai ajudar na formação dos ossos desse boi, dos músculos desse boi, dos órgãos desse boi. É ou não é verdade? Então, sempre ocorre isso. Quando um animal, um ser se alimenta do outro, ocorre uma transferência de energia, ocorre uma transferência de nutrientes. Pensa aí quando você come uma maçã, por exemplo. Aquela maçã, os nutrientes daquela maçã passam para você e vai te ajudar em várias coisas aí do seu corpo. É ou não é verdade? Vai, dependendo do alimento, vai te ajudar na respiração, na digestão dos alimentos, na sua locomoção, te dando força. É ou não é? E aí, meu amor, presta bem atenção. Entretanto, a transferência de energia e matéria ocorre de forma diferente. Como assim, tia? A quantidade de energia que é transferida não é a mesma coisa que a quantidade de nutrientes. Quando você tem lá, por exemplo, uma cadeia alimentar onde o boi se alimenta do capim, ali há um tipo de transferência de energia, uma quantidade de transferência de energia, uma quantidade de transferência de matéria. E aí, quando alguém se alimenta do boi, ali também há outra diferença de transferência de energia, de transferência de matéria, porque não é a mesma coisa. Você concorda com isso? Claro, né? E aí, meus amores, presta atenção no detalhe. A matéria, que são os nutrientes, é totalmente reaproveitado nas cadeias alimentares. Por isso dizemos que ela é transferida de maneira cíclica. O que isso quer dizer? Preste bem atenção. Olha bem esse desenho. Nós temos aqui um vegetal, uma planta, certo? Que recebeu todos os nutrientes vindo aí de fungos, bactérias, matérias orgânicas, enfim. Então, olha só, esses nutrientes, então, que estava nessa planta, nesse vegetal, serviu de alimento para outros animais. Então, nutriu esses outros animais. Esses outros animais, cheios de nutrientes,
serviu, enviou para outros. Olha lá o gato. Esse outro, quando morre, por exemplo, envia de novo para os fungos, bactérias, os seres decompositores, que de certa forma também ajudam aí, ó, a nutrir o solo, que vai servir de nutrição para o vegetal. Então tá vendo que é um ciclo? Um ajudando o outro, um nutrindo o outro. Então existe aí o chamado ciclo da matéria, que é diferente do ciclo de energia. O ciclo da matéria não para, é um ajudando o outro. Esse ser foi nutrido, que nutriu esse daqui, que nutriu o gato, que nutriu os fungos, seres decompositores, que nutre aqui também. E aí, ó, vai se tornando aí o que nós chamamos de ciclo da matéria. Já com a energia é diferente, sabe por quê? Porque quando se fala em fluxo de energia, o que a tia falou com vocês? Começa pelo sol. E a gente sabe que o sol ajuda na alimentação das plantas. Então, começa pelo sol, ajuda na alimentação das plantas. Essas plantas aqui vai ser alimentos para fungos e bactérias, ou melhor, seres decompositores, ou seja, só há uma troca aqui. O sol não ajuda na alimentação dos outros seres vivos. Como é ele o principal, que dá o principal fluxo de energia, que promove aí o principal fluxo de energia, quando se trata de cadeia alimentar, a gente vai ver que o benefício do sol é somente para as plantas. Quando se trata de cadeia alimentar, o benefício do sol é ajudar na alimentação das plantas. Para outros seres como gatos, animais, ele não ajuda na alimentação, certo, gente? Então, nós vamos entender que fluxo de energia é diferente de ciclo da matéria. Ciclo da matéria envolve esse processo aqui, ó. Começa nas plantas, que ajuda os outros seres e que quando morre ajuda os seres decompositores, que também ajuda aqui na planta e ajuda o outro ser. Ou seja, tem um ciclo de um beneficiando o outro. Já o fluxo de energia é diferente, porque a energia tudo começa no sol, quando se trata de cadeia alimentar. E o sol só ajuda, no caso, as plantas, ok? E aí aqui nós temos um desenho, olha lá. O sol contribui para o capim, que contribui para o gafanhoto. E assim vai, certo? Mas nós temos que entender essa diferença aqui, porque quando falamos de matéria, quando falamos de nutrientes, já que o assunto é alimentação, acontece um ciclo. Mas quando falamos de energia, tratando aí de cadeia alimentar, tratando aí de alimentação, acontece só entre aqui, ó, o sol ajudando plantas. Ok, gente? Bom, e agora nós vamos partir para os exercícios. Aqui nós temos vários animais, onde você vai montar aqui uma cadeia alimentar. Pense bem, hein, gente? Quem se alimenta de quem? Quem serve de alimento para quem? Observe aqui o desenho, ok? Não podemos inventar que a formiga, por exemplo, se alimenta da onça. Não pode inventar. Tem que trabalhar aí baseado em fatos reais, tá? Vamos dizer assim. Então, vocês vão montar uma cadeia alimentar e fazer o que se pede aqui, que é escrever, ok? Escrever essa cadeia alimentar que você montou. E depois, como eu disse, nós vamos partir para a página 28 até a página 31, onde vai tratar de tudo que nós aprendemos a respeito de seres produtores, consumidores e decompositores,
a respeito de cadeia alimentar, tá? Vai precisar, opa, senão vocês vão ver a resposta. Vai precisar de ir lá atrás no material de apoio para fazer as colagens, ok? E assim vocês vão finalizar os exercícios até a página 31, tá joia? Coloquem a data, preste bem atenção. Se precisar, meus amores, como eu disse, voltem aí na leitura, volta na explicação, tá? Porque é muito importante tentar acertar tudo aí. Beijos!